Oi gente, eu tô aqui em São Paulo, mais especificamente no Beco do Batman, e tá cheio de blogueiro por aqui. Esse daqui é um beco que não tinha nada acontecendo até alguns anos, até que uns artistas começaram a vir pra cá e pintar esses murais e virou uma atração hoje. Pra mim, o Beco do Batman ele é super especial porque ele era o meu caminho de volta pra casa todo dia. Ninguém conhecia isso aqui, então eu enfiava o carro por dentro nessas cozinhas e de repente tinha grafites coloridos por todos os lados. Daí agora nos últimos tempos eles fecharam, colocaram plaquinha do Beco do Batman, virou mais uma atração mesmo. Eu vi a plaquinha e fiquei chocada. Não, tem. Tá até em inglês, você viu? Sério? Eu não vi. Aonde é a plaquinha? Tá ali fora, tá em inglês. Chama Beco do Batman porque acho que tinha um Batman, aqui, né? Que eles falam, né? Que ninguém sabe. Tinha o Batman. Não, tem um outro por ali, ó, tem um Batman. Não, tinha o Batman gordo. É, né? Também tinha. Com cara de criança, assim. É um que? Um grafite? Da época de 80, né? Um dos primeiros grafites que teve. Ai gente, descobri onde é o Batman. Olha lá. Ali, ó. De final de semana, fica tudo fechado, cheio de gente bebendo, comendo. Tem alguns eventos ali na frente com barracas de comida e tal. E tem umas épocas certas. Carnaval fica lotado. Ficam mais ou menos 2 meses de carnaval. Então fica pré e pós-carnaval tendo bloco na Vila Madalena, no centro, em Pinheiros, basicamente. E aí aqui fica tudo lotado todos os dias à noite, assim, quinta, sexta, sábado, domingo. Uau. E aí fora do carnaval tem os eventos gastronômicos, tem eventos no bairro, que aí fica lotado, enfim, e final de semana é sempre lotado, que aí vem todo mundo pra cá, e muito turista, é bem famosinho. Alguém sabe se essas artes, esses murais mudam de tempos em tempos? Sempre. Ah, é? Sempre. Cara, bem. Você já tem um preferido? Eu tenho um que é o Cipá, Você Já Feliz e Nem Sabe. Amei. Os passarinhos ali são os meus preferidos. O grafite favorito é esse que tá aqui atrás da gente. Esse É é uma bem legal constelação, um touro. Meu signo, não sei se é por isso. Eu também. Nossa, mas ia ser muito louco, tipo, cada um fazendo uma coisa diferente. E várias aí depois fotos, tá ligado? Fica muito massa. E aí a gente joga tudo no Pinterest, faz um mural só. É. Gente, então é isso. Vou passar a semana aqui em São Paulo, então tem outros lugares aí pela frente. O dia foi super produtivo. A gente teve um workshop com Pinterest, que é uma plataforma que eu adoro. E aprendi muita coisa, tenho altas dicas, quem quiser é só perguntar. E hoje aqui é por causa desse evento que eu tô aqui em São Paulo. Essa é a WTM Latin America, que é a maior feira de turismo da América Latina. É muito bom assim para você saber o que os destinos estão programando, quais são as novidades. Primeira classe voando de Emirates. Só que não! Olha isso, gente! Primeira classe, geralmente você ganha alguns kits, né, de viagem. Olha quantos tem aqui! São 3! Gente, agora é festa! Hoje eu tô no Italy, São Paulo. Nem tomei café da manhã, pra falar a verdade. Vamos fazer hoje um projeto muito legal que é simplesmente chamado de Tour do Italy. Então, te contamos um pouquinho o que nós fazemos, explicamos os departamentos, como que criamos a ideia, etc. A nossa filosofia. Eu sou italiana, sou de Milão. Essa é a minha terceira loja, faz 2 anos que estou aqui e acompanho desde a abertura. Ó, hora de chocolate. Somos um lugar de cultura que é dividido em 3 pilares. O pilar do comprar, comer e aprender. Então é exatamente isso. A ideia é que você entra, você vê os nossos departamentos onde fazemos tudo na mão, tudo à vista, e você consegue aprender alguma coisa, sem ter que falar com ninguém. É tudo muito visual. Ele tá fazendo a mussarela aqui na hora. Eu sou o cara do queijo, sempre, em todo lugar que eu vou. Então, ter a oportunidade de ver o cara fazendo a pasta filata, do jeito que ela é, levantando aquele lençol para fazer uma burrata, putz, pouquíssimos lugares do Brasil tem, né? Uau!
queijo com Nutella. Boníssimo! Eu achei aquela mortadela super delicada, deliciosa. Então eu acho que quem quer entender mais de mortadela, de embutidos e queijos, vale a pena vir aqui no Italy dar uma olhada. Veredito. É ótimo. A gastronomia italiana é regional, é incrivelmente rica. Então, de produtos que mudam de estação em estação. Então, é muito similar ao Brasil. É nosso pão, que é feito com levain, que é um levain que tem 16 anos. Ele veio de avião, então é muito, muito legal. É uma farinha biológica, inclusive no forno a lenha. Se você vai no Italy de Milão, você vai achar um pouquinho de tudo. Então vai achar um molho que vem do norte, um molho que vem do sul, uma cerveja que vem do vilarejo, do pequeno produtor. Então traz muita consciência para o italiano. É essa a ideia que tem atrás do Italy. Então não é de um grande lugar de turismo. Não era essa a ideia. A ideia é muito mais complexa, é de falar um pouquinho da variedade, da regionalidade da gastronomia italiana. A gente merece, né? Acho muito legal esse conceito do Italy de comer, aprender e comprar. Eu recomendo que você venha, não fazer somente a visita ao Italy, mas que faça o tour, porque você consegue enxergar o lugar com uma outra visão. Uma coisa legal daqui do Italy é que a comida é bem regional italiana. A gente está provando aqui o cardápio inteiro. A maior comunidade italiana, de italianos fora da Itália, é aqui em São Paulo. É exatamente por isso que decidimos de abrir em São Paulo, porque é uma cidade italiana, querendo ou não. Então, foi como se fosse um agradecimento por toda essa comunidade italiana. Saímos lá do Italy, viemos direto aqui pra feira e acabou que eu nem contei pra vocês, né, a experiência. E é o seguinte, você come uma coisa e o gosto é totalmente diferente daquilo que você imaginava. Ingredientes realmente italianos. É uma sensação muito familiar de entrar em todos os Italys pelo mundo, mas todos eles têm uma coisa que é local. Então você consegue dar uma diferenciada, tem alguns produtinhos que você só vai encontrar naquele Italy. Fantástico. E hoje o tour pelo mundo aqui da WTM continua. Vamos servir 3 tipos de vinho. Gente, sair do Italy, vir degustar vinhos aqui no estande do Chile. Olha que maravilha, é meu dia, né? Quando começaram a trazer as uvas da Europa para o novo continente, para o Chile, no caso, produtores, enólogos franceses, um deles acabou identificando que realmente era a uva Carmener, que estava extinta na Europa, que foi reencontrada, redescoberta no Chile. Chi, 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 le, 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 viva Chile! Tchau! É um costume típico de Taiwan, bem tradicional no Ano Novo e que dá sorte. Bom, a semana foi cheia de reuniões, estou com várias ideias aí para novos projetos, novas viagens. E eu vou encerrar então essa viagem aqui a São Paulo de uma maneira que eu adoro, que é fazendo um passeio de bicicleta. Esse grupo aqui oferece vários passeios grátis, né? Tem vários roteiros. Eu escolhi do Centro Novo de São Paulo e para participar é só trazer 2 kg de alimentos não perecíveis. Uhul! Em frente ao mar e aquela na Calixto lá em Pinheiros. Cracolândia tá bem ali atrás. Complexo na área cultural. Aqui embaixo no salãozinho acontecem apresentações de teatro, música, dança.
É bem legal o passeio, né? Que você vai parando também, não fica cansada, vai com o guia, ele te explica tudo direitinho. E sozinha eu não iria a vários desses lugares por onde nós passamos. Então com eles eu me senti assim, bem mais segura. Bom, espero que vocês tenham gostado. Assina o meu canal e tem bem mais no meu blog, renatopereira.tv.